Graça e paz. Eu sou pastor da igreja AD Nascer para Cristo. Meu nome é Jair Evangelista da Silva. Eu tenho 63 anos de idade. Eu nasci em Corumbá, Mato Grosso do Sul. Quando eu tinha entre 7 e 8 anos de idade, o meu pai perdeu um emprego que há 15 anos ele trabalhava nessa empresa. Meu pai ficou desempregado, ele foi mandado embora do emprego, do seu serviço, e ele pegou uma grande quantia na sua indenização. Como meu pai gostava muito de festa, meu pai gostava de jogos, jogava baralho, e jogava a valer dinheiro, e meu pai virava muita noitada, gostava de prostituição, enfim, meu pai acabou perdendo todo aquele dinheiro que ele tinha ganhado na sua indenização, e nós fomos morar perto da estação, lá em Corumbá. Tem uma estação, uma rua lá chamada Rua Joaquim Murtinho. Nós fomos morar naquele lugar, e enfim, as contas começaram a chegar, conta de água, luz, alimento começou a faltar, e meu pai não conseguia emprego, porque é uma cidade pequena, não tinha como arrumar emprego. Então meu pai, minha mãe teve uma ideia de fazer pastelzinho, porque era uma coisa da família dela. A minha bisavó ensinou minha avó a fazer pastel, a fazer com sua própria massa, e a minha avó ensinou a minha mãe a fazer pastel com a própria massa. Então era um pastel diferente, diferenciado. E o pastelzinho da minha mãe era muito delicioso, muito gostoso. Aí a minha mãe e meu pai tiveram uma ideia de vender pastel. Então, o que meu pai fez? Eu tinha mais ou menos entre 8 e 9 anos de idade. O meu pai e a minha mãe fizeram pastel, e eu peguei e comecei a vender pastel ali na estação, para aquelas pessoas que iam viajar. Todo dia tinha pessoas que iam viajar de uma cidade para outra. Então eu ia lá na estação, vendia o pastelzinho, e graças a Deus vendia tudo. Aí eu voltava para minha casa, dava para minha mãe o dinheirinho, para meu pai, e no outro dia ele fazia, enfim. Então eu fiquei mais ou menos nessa vida, entre 8 e 9 anos de idade, fiquei mais ou menos vendendo pastel, e nós morávamos de aluguel. Então, como o prefeito daquela cidade estava construindo um novo bairro, ele estava oferecendo casa para as pessoas. Então meu pai conseguiu se inscrever e ganhou uma casa lá na Popular Nova. Então nós fomos morar lá. Então quando chegou na Popular Nova, meu pai, ele tinha uma perua, trabalhava na perua. De vez em quando entre meus 9 anos de idade, 10 anos de idade, eu trabalhava de cobrador nessas peruas com meu pai. Depois o meu pai acabou perdendo a perua. Vamos dizer que o diabo roubou ele. Roubou, e meu pai vendeu a perua, ficou muito desesperado, sem dinheiro, sem trabalho, enfim. Aí meu pai veio a ideia de vender chipa. Veio a ideia na mente dele, na mente da minha mãe, e meu pai aprendeu a fazer chipa. Aprendeu com uma paraguaia, porque essa é uma tradição paraguaia, é uma tradição do povo paraguaio. Então a chipa, eles fazem chipa muito deliciosa. Então eles ensinaram meu pai começou a fazer chipa, e depois comprou uma cesta e dava para mim vender, porque o meu pai, ele me tinha como o seu filho mais velho. Meu pai me tratava como o filho mais velho, e eu sou o terceiro de 8 irmãos, eu sou o terceiro. Então meu pai fazia chipa, e eu estudava de manhã. De manhã eu estudava numa escola, lá mesmo foi criada no bairro, uma escola municipal. Então eu ia de manhã, das 7 da manhã às 11 da manhã eu ia para a escola. Eu chegava em casa às 11 horas, 11h15, almoçava, e depois eu pegava a cestinha por volta de mais ou menos 11h30, meio-dia, e descia o morro para ir vender chipa na cidade.
Então eu ia cortando caminho pelo meio do matos, ia cortando caminho até chegar na cidade. E na cidade eu conseguia vender a chipa. Então eu levava mais ou menos 2 horas para descer e 2 horas para subir. Então eu chegava em casa entre 4 e 5 horas da tarde. Às vezes eu conseguia vender tudo. Então, graças a Deus, que Deus me abençoava. E meu pai, ele não teve condições, mesmo eu vendendo chipa, meu pai não conseguia emprego, não conseguia, e meu pai tinha aceitado Jesus como o Senhor da sua vida, ele aceitou Jesus, e como ele não tinha condições além de pagar água, luz e colocar alimento em casa, ele acabou devolvendo a casa que ele tinha ganhado, essas casas habitacionais, essas casas que o governo dá. Aí meu pai devolveu a casa e nós fomos morar no fundo de uma igreja, no fundo da igreja. Meu pai tinha acabado de aceitar Jesus e o pastor lá ofereceu à igreja o quartinho lá para nós morarmos. Nós fomos morar lá no quartinho e ali meu pai fez um forno e começou a fazer chipa de novo. E eu ia descer ao morro, como eu falei, cortando o caminho, seguindo a estrada, enfim. Eu cantava no conjunto das crianças, grupo das crianças, com meus 10 anos de idade, mais ou menos, entre 10 e 11 anos, cantava no grupo das crianças, e enfim. Então todos os dias, eu descia o morro, cortando o caminho pelos matos, para chegar na cidade e vender a chipa. E quando eu chegava 4 horas da tarde vendendo tudo, às vezes os cobradores de perua, os pirueiros, precisava de um cobrador, porque o cobrador dele faltava. O motorista precisava de um cobrador, porque o seu cobrador faltava. Então o que acontecia? Eles falavam com meu pai se eu poderia trabalhar à noite com eles. Então às vezes eu trabalhava à noite, eu entrava às 7 horas da noite e saía à meia-noite. Não era todo dia, mas era aleatoriamente. Mas devido a essa situação, eu ficava muito cansado, ficava muita pressão para cima de mim. Vendia chipa do meio-dia às 6, ou às 5, ou às 4. Depois 7 horas, eu tinha que trabalhar de cobrador, e ficava até meia-noite, e depois 7 horas da manhã eu tinha que acordar para ir para a escola. Então eu acabei desistindo, não continuei os estudos, não consegui aprender, mas eu era um garoto muito esperto, eu tinha facilidade em fazer contas, enfim, mas eu acabei desistindo, não concluí a 4ª série, estava no 3º ano ainda, um certo dia, e eu desci o morro, cortando o caminho, como sempre fazia, andando pelo meio do mato, mas eu ia cantando o hino do Senhor, ia louvando ao Senhor, eu cantava aquele hino que fala assim, da harpa cristã, número 141, que diz assim: se Cristo comigo vai, eu irei, e não temerei, com gozo irei, comigo vai. Então eu ia cantando, ia descendo a cidade, descendo os morros, cortando os caminhos pelo meio do mato, e um certo dia, eu desci cortando caminho para chegar na cidade, e eu sempre passava em frente do aeroporto, e naquele dia não foi diferente como os outros dias. Eu ia descendo, passando por frente do aeroporto. Do lado do aeroporto tinha uma escola abandonada, municipal, e tinha um rapaz sentado no muro, e eu já tinha vendido praticamente toda a chipa. Já tinha vendido 40 chipas. Meu pai sempre me dava 50 chipas para me levar e vender. Então só faltou 10. Eu estava tão contente, era 2 horas da tarde. Eu falei, graças a Deus eu vou chegar cedo em casa, já vendi quase tudo, só falta 10. Aquele rapaz, ele me viu,
O rapaz estava sem camisa, de short, e ele estava de chinelo. Um rapaz de mais ou menos, aproximadamente uns 26 anos de idade. Ele me viu, e chegou e me chamou. Falou assim: ei, guri, porque lá na minha cidade usa essa palavra para um menino, né? Eles chamam de guri. Ô guri, o que você está vendendo? Aí eu falei assim: eu estou vendendo chipa. Aí ele falou: traz aqui, guri, que eu vou comprar essa chipa de você. Eu peguei, levei a cesta para ele, falei: graças a Deus, vou vender para ele. Aí ele foi, abriu, eu abri assim o paninho, tirei o paninho, mostrei a chipa. Ele foi, pegou a chipa e começou a comer. Aí ele chegou e falou assim: eu não vou pagar essa chipa. Aí eu comecei a chorar. Eu falei: moça, não faz isso não, porque o meu pai, ele é muito violento. Meu pai é brabo. Meu pai, ele é espancador. Não faz isso não, meu pai vai me bater. Porque o meu pai, ele era um homem muito violento. Meu pai descontava as frustrações dele, a raiva dele, a revolta dele em mim. Uma certa vez, eu cheguei da rua com chipa, né? Eu vendi toda a chipa e levei o dinheiro. Eu cheguei em casa. Quando eu cheguei em casa, meu pai falou: e aí, você vendeu? Ah, vendi. E eu, na rua, eu achei uma aliança. Peguei aquela aliança de ouro, né, e coloquei no meu calçãozinho. Eu usava calção, era calção, camiseta e chinelo. Aí eu usei, coloquei no meu calção e fui para casa. Aí quando cheguei em casa, meu pai vendeu toda a chipa. Eu falei: vendi. Aí quando fui dar o dinheiro para o meu pai, o dinheiro da chipa que eu tinha vendido, a aliança caiu. E a aliança caiu e ficou picando. E meu pai me deu um tapa na cara. Meu pai falou: onde você roubou essa aliança? Eu falei: pai, eu não roubei essa aliança. Ele bateu em mim, mandou eu ficar de joelho. Ele começou a me espancar. Aí o que ele fez? Me colocou de joelho em cima de milho, colocou uma pedra na minha mão direita, colocou uma pedra na minha mão esquerda, e chamou minhas duas irmãs pequenas, porque eu tinha duas irmãs pequenas e uma irmã grande. Então, e deu um pedaço de pau para cada uma das irmãs. A minha irmã pequena do lado direito, outra do lado esquerdo. Aí ele falava assim: se ele abaixar a mão, que eu tinha que ficar com a mão levantada, com a pedra na mão, né? Com a pedra na mão e a mão tinha que ficar levantada. Se ele abaixar a mão, você bate. Se você não bater, vai apanhar no lugar dele. E as minhas irmãs com medo, né? Com medo, quando eu não aguentava, eu era um garoto, eu tinha 11 anos de idade. Tinha que colocar um tijolo na minha mão direita, outro tijolo na esquerda. Eu tinha que abaixar. Então quando eu abaixava a mão, a minha irmã chorando batia na mão direita. Se eu, no meu braço direito, quero dizer, se eu baixasse o braço esquerdo, a minha outra irmã chorando batia. Então isso durou mais ou menos 20 minutos, até que minha mãe chorando intercedeu. Minha mãe chorando falou, não deixou mais fazer aquilo. Então você vê o grau de violência com que o meu pai me tratava. Um certo dia ele quis bater, eu dormi na rua, porque ele era muito violento. Então ele quis me bater, eu saí correndo dele. Eu corri, eu saí, foi para a rua. Aí ele falou: você vai apanhar quando você chegar aqui. E ele batia até ele cansar. Às vezes eu até desmaiava de tanto ele bater. Então, como eu já estava tão assustado com a violência dele, que ele falou: você vai apanhar, porque falaram isso de você, que você fez isso, fez aquilo. Não sei, ele era muito perturbado, o inimigo usava muito a vida dele, muito. Ele era uma porta aberta para o inimigo causar destruição. Por quê? Porque o diabo, ele nos conhece também. E ele sabia que Deus tinha um plano na minha vida. Ele sabia que Deus tinha um projeto para mim. Então por isso que ele usava o meu pai dessa maneira.
Então meu pai queria me bater, eu fiquei a noite inteira fora de casa. Fui para a rua. Aí quando era meia-noite, eu encostei no portão da minha casa. Fiquei sentado no chão lá, dormi na rua. A minha mãe, 1h, 2h da manhã, mais ou menos, 3h, não lembro muito bem, mandou eu entrar. Eu falei, mãe, não vou entrar, porque senão meu pai vai me bater. Aí eu dormi, passei a noite na rua, sentado no chão, no portão. Aí quando foi 7h da manhã que ele acordou, aí que ele mandou eu entrar. Eu fui na casa da minha avó, a minha avó deu bronca nele, mas enfim. Então, por esse fato, quando o rapaz falou que não ia pagar a chipa, eu comecei a chorar. Eu falei, por favor, moço, não faz isso comigo não. Meu pai é muito brabo, ele vai me bater. Aí, ele falou assim, tudo bem. Então, se você quer receber o seu dinheiro, você vai comigo lá no aeroporto, porque o meu pai trabalha no aeroporto. Meu pai é administrador lá no aeroporto. Aí eu falei, então tudo bem, então nós vamos. Só que para ir no aeroporto, onde ele queria ir, a gente tem que ir por trás. E ir por trás do aeroporto, tinha um matagal enorme, uma mata fechada, tinha cerca e tinha que passar por ela. Como eu estava acostumado a andar no mato, como eu estava acostumado a correr pelo mato, subir, descer, cortar caminho pelo meio do mato, eu não tive medo. Aí eu fui com ele, então vamos lá no aeroporto. Então nós, quando passamos pela cerca, ele passou primeiro na frente, pela cerca, e ele foi andando na minha frente, e nós entramos naquela mata fechada. Aquela mata fechada nós entramos, e ele foi conversando comigo, falando, meu pai trabalha aí, meu pai ganha muito bem, eu vou pagar você, e eu vou comprar todas essas, quantos chipas que tem 8 agora, né? Eu vou pagar essas 8 chipas, e você vai embora para sua casa cedinho. Então eu fui acreditando naquela conversa, criança, inocente, eu acabei acreditando. Aí eu fui conversando com ele. Aí chegou um certo momento, depois de uns 5 minutos conversando, ele parou. Quando ele parou, eu não percebi. Quando ele parou, que eu passei por ele, ele me deu uma gravata. Sabe o que é gravata? É quando a pessoa pega outra, o sossega-leão pega no pescoço. Aí ele pegou, grudou no meu pescoço e começou a me enforcar. E eu comecei a lutar com ele ali. Um garoto de entre 10 a 11 anos de idade. Comecei a lutar. Eu era muito magrinho. Né? Não me alimentava bem. Não tomava café, pão, não comia pão com manteiga ou pão com mortandela. Era pão seco, às vezes pão duro, às vezes não tinha pão. Eu não comia pão à tarde, não tinha lanche da tarde. Naquela época não existia. Eu não tomava café com leite, eu não tomava leite com Nescau, não era nada disso. Eu tinha uma vida pobre, para não dizer miserável. Porque o meu pai era um cristão, um crente de aparência. Tem muitos crentes de aparência por aí, muitos. Por isso que Jesus falou que naquele dia muitos vão falar, Senhor, eu preguei em teu nome, Senhor, eu louvei em teu nome. Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, que eu não vos conheço. Por quê? Porque é um cristão de aparência. Não tem compromisso com Deus, não quer aceitar a transformação, quer continuar vivendo a vida anterior, aquela vida do velho homem, velha natureza humana. Então, era a vida do meu pai, daquele jeito. Então, pelo fato de nós passarmos necessidade, eu sou um garoto muito fragilizado, fraquinho, magrinho. Aquele rapaz me agarrou pelo pescoço e ele começou a me enforcar. Eu comecei a lutar, ele começou a me enforcar, eu lutando. Demorou mais ou menos uns 10, 15 minutos, não lembro muito bem quantos minutos era, se foi 20. Eu sei que demorou tempo, porque para quem está sofrendo é uma eternidade. Aí eu peguei, ele foi, de tanto ele me enforcar, de tanto lutar, eu acabei me cansando e quase desmaiei de tanto cansaço. Aí quando eu caí no chão, ele tirou minha roupa e ele me estrupou. Aí eu comecei a respirar, comecei a recuperar meu fôlego.
Aí ele pegou uma pedra grande, um paralelepípedo que ele estava na mão. Ele falou: agora eu vou matar você. Agora eu vou esmiuçar essa pedra na sua cabeça, eu vou te matar. Aí eu peguei, eu olhei para o céu, eu falei: Deus, eu vou morrer nesse lugar, eu vou morrer aqui, meu Deus. Eu não vou ver mais a minha família, eu não vou ver mais o meu pai, eu vou morrer aqui, ninguém vai saber, Senhor. Tem misericórdia de mim. Oh Deus, eu comecei a olhar para o céu, mas Deus do céu, Ele me viu, Ele me ouviu, e Deus me deu graça, eu consegui virar o meu corpo, e consegui com os pés empurrar aquele rapaz. Quando aquele rapaz, não foi eu, creio que foi o vento de Deus, que soprou naquele lugar, e aquele rapaz caiu para trás. Quando ele caiu, eu levantei correndo. E depois, como eu era acostumado a correr no mato, como eu era acostumado a pular moita, o rapaz veio atrás de mim correndo, querendo me pegar, mas eu corri mais do que ele não conseguiu me pegar. Eu vi aquela cerca, que tinha que parar para baixar, mas eu não parei para baixar, eu pulei a cerca, eu caí, mesmo que aquela cerca me cortasse todo, mas eu me arrisquei, passei por aquela cerca, e eu no meio da rua, eu dei sinal para um carro, e falei para o rapaz do carro, entrei na frente do carro, para ele me socorrer, que o cara tinha me estrupado, e o rapaz passou correndo na minha frente. Aí o rapaz falou assim: eu não posso parar agora, eu vou levar você na delegacia. E ele me levou na delegacia. Como eu era um menino pobre, numa cidade do interior de Mato Grosso, o pobre não tem direito, o pobre não tem vez, é muito discriminado. Havia muita discriminação naquela época. Hoje em dia tem discriminação, mas naquela época era muito grande a discriminação. Moreno, neguinho, pobre, não tinha condições, sem chance. Cheguei lá 3 horas da tarde, era mais ou menos 3:30, o delegado não quis me atender. O delegado foi me atender, sabe que horas? 7 horas da noite. 7 horas da noite que o delegado foi me atender, e eu nu, com frio lá, passando, estava tremendo de medo, todo assustado, e o delegado só foi me atender 7 horas da noite. Aí eu contei a história para ele, ele pegou, nem sei se ele registrou esse caso, mas eu sei que ele mandou os policiais me levar até a minha casa. Quando eu cheguei em casa, o meu pai já estava desesperado, estava preocupado comigo, minha família. Mas quando cheguei em casa, entrei chorando, estava todo mundo lá, todos me abraçaram, perguntaram o que aconteceu, e eu disse: foi um dia difícil, foi um dia terrível, um dia tenebroso, um dia de muita tristeza, um dia de muita angústia. Enfim, nós passamos por isso. Meu pai ficou muito nervoso, todo mundo ficaram com aquela situação. Mas depois, meus amados, depois de um mês, ou mais ou menos, sabe o que aconteceu? Eu voltei a vender chipa de novo. Voltei a vender chipa. O meu pai fez chipa, colocava a cesta no meu braço, 50 chipas, eu tinha que descer o morro, cortar o caminho pelo meio da mata. E eu peguei e comecei a vender, descer. Mas aí eu comecei a falar com Deus: Deus, tem misericórdia de mim, Deus, tem misericórdia de mim, Senhor. Eu não aguento mais essa vida, e eu não posso falar para o meu pai, porque ele não vai entender. E meu pai é violento, meu pai, ele é agressivo. Por favor, Deus, me ajuda, me tira dessa situação. Eu não aceito mais, eu não estou aguentando mais essa vida, estou cansado, não estudo, tenho que trabalhar à noite, e os meninos do bairro, ficava todo me caçoando, todos ficam debochando de mim, todos rindo da minha situação, porque o que aconteceu comigo espalhou no bairro todo, e nos bairros tinha o quê? Tinha umas 15 casas,
umas 500 casas, e todo mundo se conhecia, todos se conheciam, um conhecia o outro. Então, os meninos que jogavam bola comigo, os meninos que brincavam comigo, todos sabiam da história, o que tinha acontecido comigo, e todos eles ficavam brincando, falando, enfim, me humilhando pelo fato de ter passado por aquela situação. Então eu não aguentava, era pressão em casa, era pressão na rua, era pressão em tudo que era lugar. Eu falei: Deus, tem misericórdia de mim, Deus, tem misericórdia, Deus. Eu quero dizer que o Deus que abriu o mar vermelho para Moisés e todo o povo de Israel passar em seco, que o Deus, aquele Deus que ouviu o choro de Agar estava lá no deserto, estava lá, e o menino ia morrer, ela ia morrer, ela achou que ia morrer, ali Agar, o menino clamou ao Senhor, o Senhor enviou o anjo para providenciar água e para providenciar pão para Agar. Então esse mesmo Deus, Ele ouviu o meu clamor, Ele ouviu o meu clamor e disse, aí depois de um dia, 2 dias, uma semana, um mês, um ano, não lembro quanto tempo, eu sei que Deus ouviu o meu clamor, e meu pai chegou em casa e falou: olha pessoal, nós vamos para São Paulo, vamos morar em São Paulo, vamos mudar para São Paulo, eu tenho uns parentes em São Paulo, e eu sei que meus parentes vão me ajudar, e nós vamos para lá. Aí eu falei: obrigado, Senhor, glória a Deus. Então Deus começou a escrever uma nova história na minha vida, uma nova história, uma história de vitória, uma história de conquista. Então começou escrita uma nova história. Eu comecei a glorificar e adorar o Senhor, porque essa era a notícia boa que Deus estava dando para mim. Ele estava dando uma nova oportunidade, Deus estava mudando a minha história. Aí eu comecei a sonhar com São Paulo, comecei a sonhar com nova casa, comecei a sonhar com comecei a ter plano, comecei a ter projeto. Eu vou para São Paulo, eu quero estudar, eu quero me formar, eu quero ser alguém. Então a minha história começou a mudar a partir do momento que eu comecei a clamar ao Senhor, e o Senhor ouviu o meu clamor. Amém?